pregado a doutrina, a palavra como ela é, e não tem retrocedido, não tem voltado atrás. Um chamado pelo qual Deus me chamou, de ensinar, de pregar a palavra, de pregar os ensinamentos de Cristo, a santificação, e isso está faltando, viu, irmãos? A gente tem andado um pouco e nós temos visto que tem faltado, mas glória a Deus, que Deus levantou o pastor Anderson para ensinar, para guardar a sã doutrina. Meus irmãos, em campanha de oração, quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Não sei, não lembro se eu já preguei aqui esse texto, mas se eu tiver pregado, Deus ele vai falar com você, ele vai me dar a palavra revelada. Aleluia. Aleluia. Deus ele vai falar com você hoje de acordo com a sua necessidade. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Quem puder ficar de pé, para lermos a palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém? Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor, é Santas Escrituras. Diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago dos barcos, deixado ali pelos pescadores, e havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas vidas. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar, irmãos. Você pode bater uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia
confia no Senhor. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. O que nós precisamos, contamos pra Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, amada igreja do Senhor, a Bíblia nos informa nesse texto bíblico que Jesus, ele estava às margens do lago de Genezaré, pregando a palavra, ensinando a palavra. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, é o mesmo mar de Tiberíades. Lucas, ele usa o termo correto, porque na verdade outros evangelistas o chamam de mar da Galileia, mar de Tiberíades, devido ao seu tamanho, devido à sua extensão, que mede 112 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Mas, na verdade, era um lago. A Bíblia nos informa que Jesus estava pregando ali a palavra e ensinando. Vale a pena lembrar que as escrituras que Jesus usava para pregar é o nosso Antigo Testamento, visto que o Novo Testamento foi escrito após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Jesus pregava a palavra e havia uma multidão que lhe apertava, uma multidão que lhe espremia, porque por onde Jesus andava, as multidões se formavam. Por onde Jesus andava, sempre havia muita gente seguindo o Mestre, porque os sinais seguiam a Jesus. Doentes eram curados, enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados, e as pessoas eram impulsionadas a seguir Jesus. Por onde Jesus andava, a multidão seguia Jesus. Acredito eu, irmãos, igreja do Senhor, que as pessoas mais sensíveis, espiritualmente falando, que estavam vivenciando aquele momento, estavam entendendo que estava acontecendo algo sobrenatural sobre aqueles dias. Porque, irmãos Allen, porque naqueles dias Deus acabava com o seu período de silêncio. Sabemos nós que do Antigo Testamento para o Novo Testamento há uma lacuna de 400 anos. Esta lacuna é chamada de período do silêncio de Deus, ou período interbíblico. Durante esses 400 anos, Deus não falou com o seu povo. Deus, ele continuou no silêncio com o seu povo. E por esses dias, Deus quebra o silêncio usando o profeta João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Deus usa a boca do profeta dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus, ele quebra o silêncio usando o profeta João Batista, convidando as pessoas ao arrependimento, convidando as pessoas à conversão. E Jesus, irmãos, apareceu nos dias de João Batista, curando, ressuscitando mortos, e as pessoas sensíveis espiritualmente, eu acredito que elas estavam entendendo que estava acontecendo algo sobrenatural. Por quê? Porque as pessoas ouviram falar dos profetas,
de antigamente, as pessoas ouviram falar no profeta Eliseu, no profeta Elias, que curou doentes, que ressuscitou mortos. Agora aparece Jesus nesse contexto, curando os enfermos e ressuscitando mortos. No capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, a Bíblia nos informa que Jesus, ele ressuscitou o filho de uma viúva. E quando Jesus ressuscita aquele jovem, a Bíblia nos informa que as pessoas ficaram perplexas, as pessoas ficaram admiradas e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Oh, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus estava pregando e a multidão estava apertando, espremendo Jesus. E Jesus, ele olha para a beira da praia, ou para a beira do lago, como queira, e ele observa 2 barcos. Quantos barcos? Alguns dizem que ali havia dezenas de barcos, mas ele observa 2 barcos. Aqueles barcos eram de Pedro e os irmãos Tiago e João, eles eram sócios. A Bíblia nos informa que eles haviam trabalhado a noite toda e não pegaram nada. Eles acabaram ali de chegar de uma pesca frustrada. Passaram a noite jogando a rede, mas não pegaram peixes. Sabemos nós que até os dias de hoje, a pescaria é um serviço árduo, é um serviço meio que pesado, não é fácil. Eles usavam uma rede em forma de sino, com pedaços de chumbo nas suas extremidades. Eles lançavam a rede na superfície da água e o peso daqueles chumbos fazia com que a rede afundasse. E ali eles capturavam os peixes e puxavam com uma corda. Eles passaram a noite lançando aquelas redes, mas eles não pegaram absolutamente nada. Quando eles chegam naquela pescaria, eles desembarcam, ancoram seus barcos e estavam lavando as redes, removendo alguns pedaços de vegetação que se apegava a elas. Mas a Bíblia nos informa que Jesus, ele olha para os barcos e ele vai entrar agora em um dos barcos. Naquele dia, já estava marcado, já estava escrito, aleluia, que naquele dia seria dia de maravilhas. Seria dia de sinais. Seria dia de milagres. Já estava escrito. Jesus observa os barcos. E Jesus sai da margem, da beira da praia ou do lago, como queiram, e se desloca até um dos barcos, o barco de Pedro. A multidão que lhe apertava segue Jesus. E Jesus vai continuar ensinando. Jesus vai continuar pregando. Jesus, ele entra no barco de Pedro. E Pedro, ele posiciona o barco para que Jesus ficasse naquele barco, para que as pessoas observassem, vissem Jesus e lhe ouvissem bem. Jesus senta no barco porque era cultura. O mestre judeu era uma cultura, ele costumava sentar, pregar sentado. Assim como também a multidão, para uma melhor comunicação. Ele pede para Pedro, ele solicita a Pedro que Pedro puxasse o barco um pouquinho mais para dentro da água. As pessoas sentaram na margem
daquele lago, daquela praia. E Jesus, ele continuou pregando. Jesus continuou ensinando a palavra. E eu não sei por quanto tempo aquele culto durou, porque os cultos de Jesus eram meio demorados. Tinha culto, irmãos, que Jesus era preciso fazer, realizar milagre, multiplicar pão e peixes. Que era para eles comer, porque eles não deixavam Jesus. Glória a Deus. Eles não deixavam de ouvir os ensinamentos do Mestre. Jesus continuou pregando. Jesus continuou ministrando. E a Bíblia nos diz que Jesus acabou de ministrar. Quando ele acaba de ministrar, ele vai falar com Pedro agora. Jesus agora vai abençoar Pedro. Por que, irmãos Arlen? Porque Pedro, ele contribuiu com a obra. E quem contribui com a obra, Deus abençoa. Não é barganhar com Deus. Não é querer fazer negócio com Deus. Não é querer fazer troca com Deus, mas aquele que abençoa a obra, de bom coração, Deus abençoa, Deus cuida. Deus conhece o amor do teu coração. Aleluia. Aquele que abençoa a obra, sem esperar nada em troca, por amor, Deus abençoa. Jesus acaba de ministrar. Jesus, irmãos, ele estava precisando de um barco. Para quê? Para continuar pregando. Jesus queria um lugar melhor, porque a multidão apertava ele. E Pedro tinha um barco. Pedro tinha o que Jesus estava precisando. Pedro tinha o que Jesus precisava naquele momento. E o negócio ia dar certo. Sabe por quê? Porque Pedro tinha o que Jesus precisava. E Jesus tinha o que Pedro precisava. Deixa eu conjecturar sem ferir o texto. Jesus assim, estou precisando de um barco. Pedro estava dizendo, eu tenho um barco. E o que o pescador queria? Peixes. Jesus estava dizendo, eu sou o dono dos peixes. Eu tenho os peixes. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem o que você precisa. Jesus tem o que você necessita. Mas você também tem o que Jesus precisa. Jesus precisa de mais compromisso seu com a obra. Jesus precisa de mais tempo, de mais zelo, de mais afinco seu com a obra. Jesus, ele precisa de mais prioridade sua com a obra. Jesus, ele precisa do teu barco, vida, para ganhar almas. Entrega o teu barco a ele. Entrega a tua vida a ele. Entrega o teu barco a ele. Vai haver dias que tu vai enfrentar ondas fortes, o mar bravio, ventos impetuosos, mas não se preocupe não, porque ele te conduzirá às águas tranquilas. Tem dias difíceis, tem. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem mar bravio, tem vento impetuoso, tem, mas ele está no teu barco. Entrega teu barco a ele, a tua vida verdadeiramente a ele,
Deixa ele te conduzir pelo mar da vida. Eu imagino agora, conjecturando, sem ferir o texto, Jesus dizendo: Pedro, tu me emprestou teu barco, agora eu vou te abençoar. Oh, irmão, Jesus tem visto que você tem feito. Jesus, ele conhece o amor que você tem no coração pela obra. Jesus, ele conhece que você quer ver a obra prosperar, a obra progredir. Jesus sabe que você quer ver a igreja crescer. Por isso que você abençoa a obra. Jesus olha para Pedro e para os demais e diz assim para Pedro: Pedro, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Meus irmãos, nós sabemos que a pescaria não é feita na beira da praia. Dificilmente você vai ver algum cardume de peixes na beira da praia, na beira do lago. Geralmente, os peixes estão no alto mar, no mar alto, como diz algumas versões, nas águas profundas. Então Jesus, ele estava chamando Pedro e os demais para as águas profundas, para uma pesca. Só que não era uma simples pesca, porque simplicidade, coisas simples e normais, são com nós, seres humanos. Jesus agora ia levar Pedro para uma nova experiência. Jesus agora ia levar Pedro e aos demais para uma pesca maravilhosa. Oh, irmão. Jesus, ele ainda faz maravilhas. Infelizmente, pastor Anderson, nem todo mundo está crendo nas maravilhas de Deus. Mas, irmãos, o que é maravilhas? Maravilha, irmãos, deixa eu citar alguns exemplos, ou um exemplo, ou alguns exemplos. Maravilha é alguém não ter um rim, alguém orar e Deus fazer nascer um rim nele. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que tu serve, irmão. Filha, glória a Deus. Irmão, maravilha é alguém não ter um olho, alguém orar e Deus fazer nascer um olho. Aleluia! Jesus, ele é um Deus de maravilhas. Uma vez eu falei isso numa igreja, as pessoas ficaram olhando para mim perplexas. Parece que estava dizendo: como assim, irmãos Arlen? Isso não acontece. É porque tem muita gente que não crê. Mas Jesus, ele é o Deus de milagres, o Deus de maravilhas. Só que para Deus operar no nosso meio, eu sei que essa igreja é uma igreja diferenciada. Mas a igreja contemporânea, irmãos, há uma frieza muito grande. Jesus, para operar, ele estabelece condições. Vivemos na dispensação da graça, mas nem tudo é de graça. Para ele fazer, para ele operar, ele estabelece condições. Quer ver o exemplo? Salomão, ele construiu o templo, concluiu e consagrou o templo a Deus. E Deus, ele aparece para Salomão e ele estabelece condições para que a bênção dele estivesse sobre o povo de Israel. Quais as condições, irmãos Arley? Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
Para Deus operar, Ele estabelece condições. Ele disse: o meu povo, quem é esse povo hoje? São os cristãos que carregam o nome do Senhor. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, é reconhecer as suas fragilidades. Reconhecer que é dependente de Deus e que sem Ele nós não somos nada. E orar, viver em constante oração, apresentando a Deus as suas necessidades. E buscar a minha face. Deus está falando de intimidade. Eita, Deus, o Espírito Santo, Ele busca pessoas nesses dias que queiram ter intimidade com Deus. Se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender genuinamente dos seus pecados. Deus disse: eu ouço do céu. Perdoarei os seus pecados e saro a sua terra. A bênção aqui, irmãos, que Deus está prometendo a Salomão é bênção física e bênção espiritual. Deus estabelece condições, mas a igreja contemporânea, irmãos, tem sido uma igreja morna. Alguns defendem, irmãos, que as cartas das igrejas do Apocalipse, alguns defendem que cada igreja representa um período da igreja aqui na terra. E muitos defendem que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna. Uma igreja com outras prioridades. Uma igreja negligente com a obra. Uma igreja apática. Aleluia. Deus estabelece condições para operar dentro da igreja. A gente vê em algumas igrejas, irmãos. Jesus, tenha misericórdia. Pessoas que não oram, que não buscam e quer que Jesus opere, Jesus não opera. Porque não tem buscado ao Senhor. Porque tem trocado Jesus pelas redes sociais. Porque tem dificuldade de orar pela madrugada. Tem até facilidade de passar a madrugada nas redes sociais. Seguindo até pessoas que não são cristãs e que não têm nada a oferecer de bom espiritualmente falando. Tem trocado Jesus pelas coisas do mundo. Vai ao templo e quer que Deus opere. Deus não opera, porque Ele estabelece condições. Ele opera no meio de um povo que se santifica. Ele opera no meio de um povo que busca, que está buscando a Ele em constante oração. Aí Ele opera. Jesus se dirige a Simão e aos demais. Ele lhes pediu: ide às águas mais profundas. Aleluia. Irmãos, nós que eu digo não é a igreja, essa igreja, essa congregação. Nós que eu digo é a igreja contemporânea na terra. Pois nós sabemos que a igreja ela é formada por todos os cristãos que servem e adoram a Deus verdadeiramente, independente da placa. Nós sabemos que muitos não têm buscado mais a Deus. Nós sabemos que muitos têm feito a obra de uma forma negligente, sem pregar mais a santidade, sem pregar mais a santificação, vivendo uma vida
vida espiritual superficial. Jesus disse: Pedro, pega o barco, vamos às águas profundas. E quando eu meditava nessa palavra, eu comecei a entender que para Jesus ele se relacionar conosco, para Jesus ele se revelar mais para nós, para a sua igreja, é preciso nós deixarmos o cristianismo da beira da praia e nos conduzir às águas profundas. Tem muita gente que quer que Deus opere, mas está vivendo um cristianismo na beira da praia. Um cristianismo superficial. Mas o Espírito Santo nos convida às águas profundas, para um relacionamento maior. Às vezes acordamos pela madrugada, a igreja contemporânea, e passamos a noite olhando para o telhado se nos dá insônia e não vamos orar. O Espírito Santo nos convidando, dizendo: vinde às águas profundas. E a gente dizendo: não, Senhor, está bom aqui mesmo na beira da praia. E é isso que tem acontecendo. Tem muita gente que está vivendo o cristianismo superficial na beira da praia. Mas se a igreja se deslocar às águas profundas, ao mar alto, Jesus tem revelação. Jesus tem mistério para revelar à igreja. Jesus tem milagres, Jesus tem cura. Jesus tem coisas tremendas. Pedro, vamos às águas profundas. Jesus estava conduzindo Pedro para uma nova experiência. Oh, aleluia. O Senhor vem e nos leva para uma nova experiência. Talvez aqui nesta noite tenha pessoas que estejam vivendo novas experiências. Oh, irmãos. Às vezes Deus ele fala comigo pelas madrugadas. E às vezes eu tenho sonho. E às vezes a mulher diz assim: você estava sonhando em madrugada? Eu disse: estava. Mas tem coisas, irmãos, que é só entre você e Deus. E o Senhor ele se revela para aqueles que buscam, para aqueles que crerem. Jesus disse: vamos às águas profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Agora preste atenção no que Jesus disse. Jesus disse: vamos às águas profundas e lançai as vossas redes, ponto final. Não. Jesus disse: ide às águas profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ele estava dizendo: agora vai ter pesca, porque eu estou no barco. Ele estava garantindo que nesse momento, que agora ia ter provisão. Seria uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque pesca comum é com o homem. As coisas normais é com o homem. Mas as coisas anormais, as coisas incomuns, as coisas extraordinárias é com Jesus, o Deus dos milagres. Oh, quem crê diz amém. Quem crê bate uma salva de palmas para Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Irmãos, deixa eu te confidenciar uma coisa. Tem muito pastor e pastorando que não tem mais nem orado por cura, porque não crê mais em cura. Não tem orado mais por milagres, porque não acreditam mais nos milagres. Os altares estão frios, sem oração, sem jejum, frios, vazios, e Deus não opera.
tem que ter oração, tem que ter jejum. Aleluia, Deus. Tem que ter meditação na palavra, tem que ter santificação e tem que ter um preço. Aleluia. Vamos nas águas profundas para pescar. Jesus estava dizendo, agora vai ter peixe. Agora vai ter maravilhas, porque eu estou no barco. Você que entregou o seu barco, a sua vida a Jesus, se prepare, porque vai haver maravilhas. Vai haver maravilhas. Cuide das coisas de Deus, porque Deus vai cuidar das suas coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar um pequeno testemunho. Estava desempregado, pastor Anderson, uma certa vez, igreja do Senhor. E eu estava preocupado. Tenho família. Tenho um filho. Tenho responsabilidade. E Deus usou um irmão para mim lá na rua. E disse, Zarley, irmão Zarley, Deus me manda te dizer que você fizesse a obra dele. Porque ele vai abrir a porta para você. Igreja, se preocupe, entre aspas, com as coisas de Deus. Faça a obra de Deus com zelo, Aleluia. com amor, porque ele supre as suas necessidades. Eu recebi um convite para ir lá em Nova Parnamirim, no Parque Industrial. E eu orei, e eu preguei, e quando terminou a mensagem, eu pedi oração para que Deus abrisse uma porta para mim de emprego. E tinha uma mulher, vizinha a minha esposa, que a gente estava se conhecendo, a gente se conhecia há pouco tempo. E ela disse assim, Mary, o irmão Zarley trabalha com o quê? A minha esposa disse assim, ele é vigilante. Aí a irmã disse assim, vigilante? Oh, que coincidência. Não é coincidência eu trabalhar com Deus. Irmãos, aquela mulher, ela era viúva de um advogado. Esse advogado, ele advogava para uma grande empresa de vigilantes. E aquele empresário era muito grato ao esposo dela, porque aquele advogado o livrou de alguns prejuízos. Só que como aquele homem morreu, a gratidão do empresário foi transferida para ela. No outro dia, irmãos, ela mandava o print das conversas para mim. Manda o currículo dele, porque ele vai começar a trabalhar. Irmão, não fiz entrevista, não fiz nada, não me perguntaram nada. Fui e entrei pela porta. Estou há 5 anos nessa porta que Deus abriu. E uma certa dia eu estava lá na Petrobras, que eu era vigilante lá, essa empresa prestava serviço à Petrobras. Alguém chegou para mim e disse, não lhe conheço. Ele era um inspetor de segurança, não lhe conheço. Como é seu nome? Seu nome é Zara. Você já é antigo na empresa? Eu disse, não, eu entrei nesse contrato. Ele disse, você entrou nesse contrato? Eu disse, foi. Ele olhou para mim e disse, seu peixe é forte. Eu olhei para cima assim e disse, meu peixe é forte. Ele era ímpio, mas ele bateu nas minhas costas e disse, gostei da resposta. Aleluia. Eu estava fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. No dia que eu estava ministrando a palavra, Deus abriu a porta para mim naquele lugar. Aleluia. Eu te digo por experiência própria, cuide das coisas de Deus. Faça as coisas de Deus com zelo, porque Deus ele vai suprir todas as tuas necessidades. Aleluia. Pedro, agora vai
ter pesca. Vamos pescar? Aí Pedro disse, Senhor, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra. Irmãos, a primeira palavra que Pedro dirigiu a Jesus foi o chamar de mestre. Mestre aqui nesse contexto, no original grego, quer dizer um superintendente, quer dizer um capitão. A palavra grega é epistates. Mestre aqui quer dizer aquele que tem o poder para mandar. Pedro estava dizendo, Jesus, o barco é meu, mas quem manda é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Alguém diz assim, a vida é minha. Eu faço o que eu quero da minha vida. A vida não é tua. Porque se a vida fosse tua, tu não ia perder ela um dia. Mas se tu entregar a tua vida a Ele, deixar Ele conduzir teu barco verdadeiramente, 100% tu entregar a tua vida a Ele, Ele vai te abençoar. Ele vai te suprir as tuas necessidades. Aí Pedro, ele confessa o seu fracasso. Primeiro ele disse, mestre, a gente trabalhou a noite todinha, não peguei uma piaba. Usando aqui uma força de expressão. Trabalhei a noite toda, trabalhamos a noite toda. Não pegamos nada. Ele confessou o seu fracasso. Mas ele diz assim, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Confie na palavra dele. Às vezes as circunstâncias dizem que não tem jeito, que não tem como aquela porta ser aberta, que não tem como aquele milagre acontecer. Mas o que é que tem me movido? É as circunstâncias ou a palavra dele? Deixe a palavra dele te mover. Acredite na palavra dele, ele vai abrir a porta, ele vai fazer um milagre. Ele vai chegar na tua casa, ele vai salvar a tua família. Aleluia, glória a Deus. Ele vai salvar os teus, ele vai abençoar os teus. Então somente ora e confia. E parecia que tudo ia dar errado de novo. Pedro disse, confio na tua palavra. O Senhor está mandando lançar as redes? Vou lançar as redes. Confiando na tua palavra, porque eu pesquei a noite toda, não peguei foi nada. E parecia que tudo ia dar errado de novo. Parecia que iria ser um novo insucesso. Por quê? Porque quem era o pescador não era Jesus. Jesus era carpinteiro, ligado às artes. O pescador era Pedro, profissional. Mas ele sabe trabalhar. Aleluia. A situação está dizendo não, mas ele diz sim. A situação diz assim, a porta está fechada. Ele diz, não, a porta está aberta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mediante a tua palavra, eu vou lançar as redes. Parecia que ia dar tudo errado de novo. Eles entram no barco. Vai às águas profundas. E Pedro lança a rede. Quando Pedro lança a rede, ele sente aquele peso. Não era uma pesca normal. Era uma pesca maravilhosa. Acredite que Jesus, ele é o Deus que faz maravilhas. Acredite que ele é o Deus que faz milagres. Andando segundo a fé. Você sabe por que Abraão, ele é considerado o pai da fé? Deixa eu te dar um exemplo. Porque Deus, ele deu um filho a Abraão, Isaac. E Deus diz a Abraão, Isaac, ele vai dar continuidade à tua árvore
genealógica. Tu vai ser pai de uma grande nação. Isaac vai dar continuidade à sua árvore genealógica. Só que Deus, um certo dia, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, me dá teu filho. Me dá ele em holocausto. Vai até a terra de Moriá e oferece em holocausto. O holocausto, irmãos, era um sacrifício que era feito com a queima total da vítima, do animal da vítima. A pessoa matava a vítima, sangrava toda a vítima, esquartejava a vítima e colocava numa fogueira até ela ser consumida. E aquela fumaça subir a Deus como um cheiro suave às narinas de Deus. Era só uma prova. Deus não queria o filho de Abraão. Eram os idólatras, os pagãos que sacrificavam seus filhos aos deuses pagãos. Tofete, Baal, Moloque. Mas Deus estava provando Abraão. Aleluia. Abraão foi. Só que Deus, ele proveu o cordeiro para substituir o seu filho. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, isso é tremendo. A Bíblia nos diz que Abraão, ele acreditava que Isaac iria dar continuidade à sua árvore genealógica. Mas como Isaac iria dar continuidade à sua árvore genealógica, se Deus agora pediu ele? Mas a Bíblia diz lá na carta que o escritor escreveu aos Hebreus, que Abraão acreditasse que mesmo que o seu filho morresse, Deus, ele era poderoso para fazer seu filho ressuscitar dos mortos. Eu estou pregando hoje, irmãos, para quem tem fé. O que eu estou lhe dizendo hoje, isso para o mundo é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deixa eu trocar em miúdos. Abraão acreditava que se ele matasse o seu filho, sangrasse, esquartejasse e colocasse ele na fogueira até aquele fogo consumir todo o seu filho, Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho e cumprir a promessa. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel para cumprir as promessas. Como, irmãos Arley, Deus iria ressuscitar aquele menino, aquele corpo que foi absorvido pelo fogo? Aí eu não sei, queridos. Eu sei que Deus, ele é o Deus de maravilhas. Creia no Deus de maravilhas nesta noite. Creia que esse problema que você está passando para Deus não é nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer na tua vida e na tua casa. Lançaram a rede. Irmãos, a bênção era tão grande que a rede já estava se rompendo. E eles fizeram sinais para os outros que estavam no outro barco. Pedro fez sinal para Tiago e João. Irmãos, e o milagre foi tão grande que Pedro, ele ficou perplexo. Ficou espantado. Pedro disse: mestre, se prostrou aos pés de Jesus e declarou: mestre, se afaste de mim. Se afaste. Eu sou um homem pecador. Ele estava dizendo: eu não sou digno de ti, mestre. Eu fico lembrando o pastor Anderson, de alguns irmãos que eu andei com ele. Que eu andei com eles. Se afastaram e o diabo ceifou. Eu digo: Deus, e às vezes eu oro dizendo: Deus, obrigado. E cito o nome de alguns. Obrigado porque eu estou aqui, não é porque eu fui melhor do que fulano. Não é porque eu fui melhor do que cicrano. Não é porque eu fui mais esperto que eles. Por isso estou vivo, não. Eu estou aqui por causa da tua mão. Da tua mão amiga, do teu braço forte.
Estou aqui por causa da tua graça e da tua misericórdia. Porque por onde eles andaram, eu também andei. O que eles fizeram, eu também fiz. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Por isso que estou de pé, para a glória de Deus. Ficaram maravilhados. Vou concluir. Pedro e seus companheiros estavam maravilhados. Irmão, tem coisa que Deus faz na tua vida que tu fica maravilhado. Ô, irmão, chega que eu tenho vontade de rir com as maravilhas de Deus. Uma vez Deus disse para mim, eu vou abrir uma... Ei, irmãos, lá na rua. Deus ele fala na rua também, né, pastor? Deus usou alguém para mim e disse, meu filho, eu vou abrir uma porta para tudo e não a porta. Só Deus abre porta, não a porta. Fui numa empresa e disseram assim, não está pegando currículo. Para aumentar a sua fé, para você saber que Deus faz. Aleluia. Deus diz, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quem abre é Ele. Se tiver alguém para dar uma força, Deus usa alguém para dar uma força. Mas se não tiver, Ele é a tua força. Aleluia. Fui numa empresa, irmãos, eu em casa, orando e jejuando. Irmão, quando você está orando e jejuando, você fica sensível. Você ouve a voz de Deus através de um pássaro. Você ouve a voz de Deus através de uma criança. Você vai passando e escuta um hino, você sente que ali é Deus falando com você. Cheguei naquele lugar, irmãos, aí tinha alguém assim na porta. Ó, pastor. Desse jeito na porta. Eu fui chegando no portão e estava assim. Aí eu orando e jejuando, que eu sei que está lá. Para que eu não entrasse. É o inimigo que fica na porta para você não entrar. Ele disse, eu vim deixar um currículo aí. Ele disse, não está pegando o currículo. Só lembrei da promessa. Deus disse, eu vou abrir a porta e não tem porta. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse, me diga uma coisa. Quem é o gerente dessa empresa? Ele disse, o gerente é Bruno. Aí eu olhei para ele e disse, Bruno? Desse jeito. Disse, Bruno? Espantado assim, ó. Bruno? Aí ele olhou para mim e disse, é. Disse, mas rapaz, diga isso não. Bruno está trabalhando aqui. Aí ele olhou para mim e disse, é. Disse, deixa eu falar com ele, homem. Bruno, rapaz, acreditando, Bruno está aqui. Aí ele deixou eu entrar, irmão. Aí a porta abriu. Aí você pergunta, irmão Zali, quem era Bruno? Eu nunca tinha visto esse Bruno na minha vida. Mas Deus diz, eu irei adiante de ti. Aleluia. Ele disse, eu vou na frente. Ele não vai de lá não, ele vai na frente. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Cheguei lá, falei com ele, eles não estão pegando o currículo não, mas eu vou pegar o seu, não sei por que não vou pegar. Eu sei que era mais de 20 pessoas para 3 vagas, eu fiquei. Aleluia. Passei 9 anos nessa empresa, porque o Senhor ele é um Deus de maravilhas. Eita Jesus, vou concluir. Pedro ficou maravilhado. Jesus disse a Pedro, Pedro, não tenha medo. Jesus estava dizendo, Pedro, não pare de confiar em mim. Jesus está dizendo para você nesta noite, não pare de confiar em mim. Não pare de acreditar em mim. Ainda que as circunstâncias estejam dizendo que não tem jeito, não tem como. Pedro, não tenha medo, porque a partir de hoje, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. E eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram, diga assim, renunciaram.
renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Renunciaram não de forma irresponsável, deslocada, não. Dá para entender pelos originais que ele pegou a administração ali da empresa, que eles eram sócios, e entregou a Zebedeu, pai de Tiago e João, ou algum membro da família. Porque o chamado deles era para deixar tudo e trabalhar só na obra. Tem pessoas que Jesus não abre porta, porque Jesus ele separou para a obra. Eu conheço pessoas que bateram em várias portas, mas Jesus disse, não, tu vai trabalhar na minha obra. E é fácil não. Às vezes alguém olha para um pastor e diz assim, ser pastor, você pensa que é fácil? Não. É renúncia. O pastor, pela obra de Deus, tem dia que ele está alegre, por causa da obra. Mas tem dia que por causa da mesma obra ele está triste e angustiado. Não é fácil. E Deus ele levanta pessoas para sustentar a obra. Deus às vezes ele levanta pessoas para sustentar os missionários que cuida da obra dele. E quem abençoa a obra, quem abençoa os missionários, aquele que tem um chamado, Deus também abençoa, porque ele é o dono da bênção. Quem crê assim, bate uma salva de palmas bem alegre a Jesus. Fica de pé, igreja. Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Com que propósito? Pelas famílias. Porta aberta e cura. Milagre. Sinais. Tu crê nisso? Aleluia. Aleluia. Paulo disse, porque a mensagem da cruz parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos apresentar. Apresenta a tua família. Você diz assim, a minha família não veio, mas você está aqui representando ela. Vamos orar, portas abertas. Você que tem pedido uma porta aberta para você, para alguém da sua família. Vamos orar porque Jesus é o Deus de milagres. E esta campanha é para Deus abençoar mesmo. É para Deus curar, é para Deus fazer maravilhas. Vamos orar. Soberano e eterno Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a tua igreja entra na tua presença. Meu Jesus amado, Deus querido, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus, neste momento, eu te apresento a tua igreja, eu te apresento o teu povo, eu te apresento as famílias que estão sendo representadas nesta noite. Meu Deus e meu Pai, chega com libertação, chega com cura, chega com milagres, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que opera, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus de sinais, Deus de prodígios. Visita, Senhor, as famílias que estão sendo representadas. Jesus chega com cura. Jesus chega com milagre, Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia toda doença. Em nome de Jesus, saia toda enfermidade. Enfermidade. Saia em nome de Jesus Cristo. Jesus amado, estende a tua mão amiga, Senhor, e toca nesse irmão nesta noite, toca nessa irmã nesta noite, e realiza o milagre para a glória do teu nome. Amado e querido Espírito Santo, visita, Jesus, cada um agora. Oh, Jesus, estende o teu braço forte. Jesus, estende a tua mão amiga e vai repreendendo toda a doença, todo o mal. Todo o mal caia por terra agora, todo o poder das trevas caia por terra agora.
que toda ferramenta preparada contra a tua igreja não progrida e não prospere. Em nome de Jesus Cristo, Jesus abre as portas. A porta para aquele que tem batido na porta. Jesus abre a porta que está fechada, Jesus, para os teus servos. Meu Deus, para a família dos teus servos. E opera milagres. Chega com milagres. Chega com maravilhas. Chega, Jesus. Chega, Jesus. Cura todo mal. Saia em nome de Jesus. Toda doença, enfermidade, saia. Saia em nome de Jesus Cristo. A igreja diz... Amém. Pode uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Irmãos, pastor Anderson, eu quero fazer uma oração pelo Senhor e pela sua esposa. Porque às vezes você diz assim, o pastor Aleluia. e a missionária, eles são a base para nós. São. Mas não é fácil. Não é fácil, irmãos, estar na frente de uma obra e zelar pela obra. Porque fazer de qualquer jeito é até fácil. Mas fazer com afinco e com amor, com compromisso, com zelo, com a palavra de Deus não é fácil. Nós sabemos, pastor, que às vezes, eu digo isso não é porque Deus está me revelando, não. É porque eu já estive em frente de obra. Por causa da obra, às vezes, você está alegre. E por causa da obra, às vezes, você está triste, angustiado. Então, convido o pastor Anderson e a missionária Georgia Lima para a igreja orar por eles. Porque nós queremos oração, né, irmãos? Nós queremos oração, que o pastor, que a missionária ore pela gente. Mas eles necessitam também de oração. Eles precisam também de oração. Tira as tuas mãos para cá e vamos orar por eles. Aleluia. Glorioso e eterno Deus. Senhor Jesus, eu te apresento este casal que o Senhor levantou para fazer a tua obra, Senhor, neste lugar. Senhor Jesus, nós sabemos que não é fácil estar diante, na frente da tua obra, mas que o Senhor, meu Deus, os capacite cada vez mais. Que o Senhor, meu Deus, os fortaleça cada vez mais. Que o Senhor, meu Deus, os abençoe cada vez mais, lhes dando sabedoria, graça, unção, meu Deus e meu Pai, e que toda ferramenta preparada contra este ministério, que não progrida, que não prospere, Senhor, a tua igreja, meu Deus, que tanto recebe oração por este casal, usados por ti, agora ora, Senhor, por este casal. Nós te apresentamos o anjo da igreja, o pastor Anderson Lima, e a sua adjutora, a missionária Georgia Lima, para que o Senhor continue fortalecendo, para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue livrando e os guardando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estenda o teu braço forte, a tua mão amiga, Senhor, que o teu braço esteja estendido sobre esse lar, que o teu braço esteja estendido sobre esse ministério, que a tua mão amiga, Senhor, esteja sobre este casal, fortalece eles cada vez mais, meu Deus e meu Pai. Sabemos, Deus, que não é fácil a obra, mas o galardão, Senhor, será grande para aqueles que guardam a tua palavra, para aqueles que zelam, Senhor, com a doutrina, com a santificação. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil, mas abençoa este casal, continua abençoando,
concede o que deseja o coração do pastor Anderson Lima, concede o que deseja o coração da missionária Georgia Lima, e faz esta obra crescer, faz esta obra prosperar, e faz milagres, faz maravilhas. Meu Deus, opera sinais e prodígios através deste casal. Meu Deus, em nome de Jesus, continua abençoando e fortalecendo este casal aqui neste lugar. Meu Deus, faz esta obra prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Poder bater uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Meus irmãos, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue falando com a amada igreja e operando no meio do seu povo. Amém? Creia nesta palavra. Creia nessa palavra que foi pregada nesta noite. Porque Deus, Ele é fiel. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Podem sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, amados irmãos. Palavra poderosa. Deus falou com todo mundo através do operador Zarley. Glória a Deus. Amém, igreja. Palavra poderosa vinda do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí a palavra da ciência. Amém, igreja? O dom da palavra da ciência, onde Deus revela através da palavra também. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, louvado seja Deus. É bem verdade que o nosso cooperador falou. Muitos amigos da gente, meu e dele, que o diabo ceifou a vida. Um grande amigo da gente, que andava com a gente, maior consideração, foi crente, aceitou Jesus na Deus e amor, e infelizmente se afastou. E o diabo tragou, né? Porque Satanás é sagaz. Amém, igreja? Louvado seja Deus. O nosso irmão Evilado quer dar uma palavra de 2 minutos. Louvado seja Deus. Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. O que eu vou falar aqui é o que saiu da boca do profeta que acabou de pregar. Sábado, houve a nossa confraternização na praça, o culto de missões, na sexta-feira, né, pastor? E durante a semana, o meu irmão, nosso amado irmão José, havia me convidado para que eu participasse de uma caravana para ir ali até a igreja, uma igreja que nós não conhecíamos. E Deus me tocou e eu fui com ele. E havendo uma corrida de última hora aqui em Macaíba, o caminho foi um pouco assim, tomado outro rumo, para podermos chegar até aquela igreja. E por incrível que pareça, a igreja tinha o nome da Igreja Primitiva de Jesus. E chegando ali, chegamos já praticamente na hora do amém. Eu vinha há mais de semanas e meses sentindo uma angústia no coração e o braço pesando, e a angústia no coração e o braço pesando. E quando Deus usou, de repente, aquela jovem senhora, ela me chamou até a frente da igreja, no meio da igreja, e disse: fique aqui. Aí eu fiquei. Já para o final do culto, ela convidou a igreja e disse assim: ó, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, está dando o livramento de morte a este homem. Aleluia, Deus. Então, irmãos, é tão somente o que o nosso amado irmão Zarley falou. Se você entregar os seus caminhos ao Senhor, é só confiar. Aleluia. Porque naquele dia, a cova estava aberta para descer a sepultura. Glória
Mas naquele mesmo dia o Senhor usava a boca da sua serva para dizer: o Senhor está fechando uma cova e está te dando mais dias de vida na face da terra. Aleluia, Deus. Então, irmãos, é isso que eu queria dizer à igreja. Confia nele. Confia naquilo que você, para você muitas das vezes é impossível, mas para Deus não é impossível. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui dando testemunho do que aconteceu naquele dia comigo, porque daquele dia eu não passava, irmãos, se eu tivesse ficado em casa. Porque muitas das vezes nós não queremos ir à casa do Senhor, achamos que em casa está tudo resolvido. Mas se eu tenho ficado em casa, eu tinha partido. Não. Por quê? Porque eu estava sentindo uma dor muito forte no braço esquerdo, uma dor puxando para o peito, e eu dizia: mas eu chego lá, mas eu chego lá. E eu cheguei e Deus fez. Aleluia. Amados irmãos, é isso que eu quero e agradeço desde já a rica oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, né, igreja? Igreja primitiva, pastor Alisson. Glória a Deus. Meu amigo já pregou na igreja da gente. Sobrinho de Suzana, irmã Suzana. Glória a Deus. Está com o ministério também lá em Jardim, Cidade Alvorada. Eu vi a placa lá. É lá, né? É lá na Cidade Alvorada. Pastor Alisson pregou no nosso ministério no ano de 2019, se não falha a memória. Pregou lá. Então vou conversar com ele para trazer lá aqui. Pastor Alisson. Glória a Deus. Muito instruído na palavra. Louvado seja Deus. Amados irmãos, glória a Deus. Quinta-feira, culto de milagre. Louvado seja Deus. E segunda-feira, quinta volta da campanha. Estou para definir, para saber se vai vir o irmão ali de Natal pregar a palavra. E dia 11 vai vir um cooperador que hoje está no outro ministério, mas foi da Deus é Amor, ele vai pregar aqui. Tiago Ribeiro já pregou lá em Macaíba. E Deus usa ele tremendamente na revelação divina. Tremendamente. E uma das revelações que ele entregou foi para um filho meu lá na igreja de Macaíba. Disse que Deus ia prosperar muito e Deus tem prosperado na vida. E outras revelações que se cumpriu. Quer dizer, ele é muito usado também. Rapaz simples, que está para vir no dia 11. Amém? Glória a Deus. Mas, irmão, apresenta a vida do cooperador Arles, a vida da sua digníssima esposa, também seu filho. Amém? As orações. Por quê? Porque de todos que passaram aqui, ele foi o único a pedir à igreja para orar por mim e pela minha esposa. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele já tinha me tocado sobre isto e orou por mim e pela minha esposa. Amém? Pois isso quer dizer, eu fico muito grato porque ele já dirigiu a igreja, ele sabe. Um dia o pastor está lá com a igreja, um dia se entristece. Por quê? Porque existem coisas que às vezes o pastor se entristece com a igreja. Eu digo porque o que eu e minha esposa tem passado não é brincadeira mesmo. As ingratidão, mas estamos aqui para isso. Receber ingratidão e receber também gratidão e ingratidão. Amém? Glória a Deus. Pois vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Elânia Maria de Fátima, quer voltar para Jesus hoje? Aleluia. Elânia, glória a Deus. Volte para o cantinho de vocês. Glória a Deus. Fazer parte do conjunto Novos Convertidos. Como era lindo, viu? Você estava ali cantando. Ela era da conjunto Novos Convertidos. Era um conjunto, tinha mais de... Isso em 2022, era 7 componentes. Mas em 2019 foi 12 componentes. 2019, 12 componentes. Não foi, irmão? Foi 12 componentes. Em 2022 foi 7 componentes, né? E dali saiu uma que nós batizamos nas águas ali no Rio Jordão, ali no Rio de Guanduba, amém? Eu quero agradecer a todos, irmã Ivanilda, irmã André, que sempre está aqui conosco. Faltaram algumas pessoas, mas que Deus venha abençoar e continue orando pela nossa irmã Maria Cândida.
Amém? Glória a Deus, agradeço ao irmão George. Louvado seja Deus. A porta está aberta, irmão George. Tá certo? Segundas e quinta. Louvado seja Deus. Escola bíblica no domingo. Amém? Louvado seja Deus. Para somar aqui conosco, né? Glória a Deus, porque Deus tem uma obra com o irmão não pode ficar parado, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, olha o que Deus diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele que faz a obra, Deus abençoa. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Louvado seja Deus. Depois a bênção apostólica. Glória a Deus. Quem está orando pelo aniversário da igreja? Glória a Deus. Vai ser lindo, viu, irmão? Nosso irmão Rafael disse que vai comprar um refletor aí e vai desemprestar para o dia do aniversário. Glória a Deus. O irmão George já tem os instrumentos de som. E depois nós vamos ajeitar para cooperar na ajuda aí da entrada ou saída. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Nesta oração da fé, meu Pai, mas como já, meu Deus, o teu filho orou, eu quero só apresentar, meu Deus, cada um deles, meu Pai, esta noite. Eu apresento cada um do Facebook que está sendo, meu Deus, divulgado, meu Pai, online. Eu apresento o canal da igreja no YouTube, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Vai cobrindo o teu povo, meu Deus, esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e a amada igreja. Diz. Amém. Só uma vez assim, ó. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, amados irmãos, aí vocês curtam. Que Deus abençoe a todos aí vocês. Glória a Jesus. Também aí vocês aí no canal do YouTube que vai assistir lá. Que Deus abençoe a vocês e venha falar mais e mais na vida de cada um de vocês. Amém? Esse que se despede, seu amado irmão em Cristo, pastor Anderson Lima, e fique na paz do Senhor Jesus.